E aí pessoal, é possível ou não ter mulheres no lava-pés? Muitas pessoas me perguntam isso aí e eu vou responder nesse vídeo aqui para não ter que responder várias vezes a mesma resposta. Então vamos lá, vamos ser breve. Primeiro nós precisamos entender qual o sentido do rito do lava-pés. Então, dê uma olhada aqui nesse slidezinho aqui. Aqui nós vemos que o lava-pés tem um duplo sentido. O primeiro é a instituição do sacerdócio e o segundo é a caridade fraterna. O primeiro é aquele em que Nosso Senhor instituiu o sacerdócio com os 12 apóstolos. E o segundo é o novo mandamento. Eu vos dou o novo mandamento. Então é o mandamento da caridade, que é universal. Então nós temos um grupo restrito, que é os apóstolos, que diz respeito à instituição do sacerdócio, e temos um grupo amplo, que é a caridade fraterna, que diz respeito a todas as pessoas, todos os seguidores de Jesus, todos os discípulos, seguidores dele, que somos nós. Então, esse é o sentido. Então, o gesto do lava-pés gravita dentro desses dois sentidos, duplo sentido. O que nós temos então? Nós temos que passar, antes de explicar a resposta final, antes de darmos a resposta final, nós precisamos entender a história. Então, historicamente, o gesto de lava-pés, do lava-pés, não foi inserido na liturgia, somente pelo Papa Pio XII, em 1955, que houve essa inserção do gesto na liturgia. Antes, como é que ocorria? Ocorria após a missa, ou às vezes após um jantar, após uma ceia noturna, depois da missa. E aí, o que era feito? O sacerdote lavava o pé de 12 homens, o bispo lavava os pés de 12 clérigos, diáconos, subdiáconos, sacerdotes, presbíteros. Também havia fora do clero o gesto. Dentre as abadesas, nos mosteiros, tanto feminino quanto masculino, também havia esse gesto entre os religiosos. Por exemplo, a abadesa lavava os pés das suas monjas, e assim por diante. O superior lavava os pés dos inferiores. E secularmente também havia o gesto. Dentre os reis, os reis católicos, havia o ritual de se lavar os pés dos súditos. E aí, inclusive, o cerimonial dos bispos, antigo, do período medieval, previa que o bispo lavasse 2 vezes, tivesse 2 gestos. Um após a missa, que seria lavar os pés de clérigos, 12 clérigos. E outro após a ceia, após jantar com algumas pessoas pobres, se lavasse os pés de 13 pobres, o que incluía mulheres doentes, crianças, idosos, etc. Então, historicamente, nós temos essa variação. Não foi necessariamente homens e também não foi dentro da liturgia. O que nós temos hoje de regulamentação? O missal, na edição 2002, edição típica, formulado pelo Papa Paulo VI, forma ordinária, nós lemos o seguinte, na edição típica é a edição em latim. Vemos ele prescrevendo o seguinte: viri selecti deduncunt a ministros. Ou seja, os homens selecionados são levados pelos ministros. Viri selecti, os homens, viri, homem. E inclusive na tradução para o português disse o mesmo. Na página 245 se lê: os homens escolhidos são levados pelos ministros, E o mesmo diz o cerimonial dos bispos, de 1987. Então, nós temos aí um reforço do outro sentido. Se o gesto do lava-pés tem um duplo sentido, pela instituição dessa norma, que foi feita pelo Papa Pio XII em 1955 e que se manteve até hoje, o duplo aspecto fica mais forte para o lado do sacerdote, da instituição do sacerdócio, enquanto que o mandamento da caridade fica como que secundário com essa instituição dessa norma.
Porém, o que aconteceu? Em 2015, o Papa Francisco decretou, pela Congregação para o Culto Divino, que poderia se admitir não somente homens, mas também mulheres, crianças e idosos, conforme foi a prática medieval. Diz o seguinte o decreto do Papa. O Papa decretou que onde se lia viri selecti, se deveria ler o seguinte: Qui selecti sunt ex populo Dei. Ou seja, as pessoas selecionadas dentre o povo de Deus, ou seja, pessoas, não se fala mais em homens. Logo, é possível se admitir mulheres, como é a praxe feita nos últimos anos pelo Papa Francisco, né? Então ele admite mulheres também, idosos, crianças. Beleza. Então quer dizer o seguinte, que a norma mudou, a prática mudou e por consequência, o aspecto que anteriormente era mais forte para a instituição do sacerdócio, virou a ser mais forte para o mandamento da caridade fraterna. Então, nesse sentido, as mulheres podem ser admitidas, porque o aspecto agora é da caridade fraterna e não da instituição do sacerdócio, tá? Então, para fechar, vamos concluir o seguinte, que sim, é possível admitir mulheres, porém, deve-se evitar chamar essas pessoas por nomes inapropriados, como por exemplo apóstolos, né? Se são mulheres, não se admite a palavra apóstolo, né? Porque os apóstolos eram homens. Então é mais conveniente chamar de discípulos, seguidores de Jesus, etc, né? Porque aí sim se inclui mulheres, dentre os 70 discípulos, né? Os discípulos que acompanhavam Jesus nas pregações haviam certamente mulheres e crianças, como o relato bíblico nos conta. Já dentre os apóstolos não, eram 12 homens exclusivamente. E aí também cabe dizer que o gesto permanece opcional, então é possível um padre adotar tranquilamente somente homens. É uma possibilidade de se escolher mulheres, não é obrigatório. Mesmo o gesto inteiro do lava-pés também é opcional. O padre pode omitir todo o gesto do lava-pés se ele desejar, ou colocar fora da liturgia, pós-liturgia, etc. Porque o gesto é opcional. E por fim, é necessário frisar que esse gesto do Papa em alterar a norma não quer dizer que agora se admita a possibilidade de mulheres entrarem no sacerdócio, tá? Não é isso. Não haveremos de ter mulheres padres, né? Mulheres presbíteros ou coisa do tipo. Mas é uma mudança no significado do gesto, né? Um resgate do significado medieval e não a admissão de mulheres ao sacerdócio. Então é isso aí, pessoal. Espero ter respondido a todos. Qualquer dúvida aí, pode entrar em contato comigo. A gente vai tentar responder aí na medida do possível. Abraço.